make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Bom dia, queridos alunos. Começando mais uma aula de língua portuguesa, agora no terceiro bimestre. Vamos pegar aí nosso livro, né? Nosso livro do terceiro bimestre, aí que ainda está todo bonitinho, todo arrumadinho, já só esperando para nós manusearmos estes livros. E nós temos um assunto aí no início do livro, chamado de entrevista jornalística. Uma conversa guiada. Depois nós vamos ver o que significa essa conversa guiada. Então, este assunto, entrevista jornalística, nós já tivemos aí uma introdução nas aulas de redação, estão lembrados? Né? Lá a entrevista com Maurício de Souza, lá o caricaturista do Chico Bento, né? Estão lembrados? Então vamos dar continuidade hoje em língua portuguesa, esses elementos dessa entrevista. E a abertura do nosso livro vem um cartaz, né, de uma campanha, nesse cartaz do dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Aí, não ao trabalho infantil na cadeia produtiva. Apoie essa ideia. Então, vejam, tem um catavento aqui colorido, né? Símbolo para mostrar essa resistência ao trabalho infantil e esse apoio a essa ideia, né? A essa luta de muito tempo, de muitos anos. Então, essa é uma campanha contra esse trabalho infantil. E temos uma entrevista jornalística. Nessa entrevista jornalística, tem uma entrevista de uma revista com Carla, que lançou no Brasil a campanha 100 milhões por 100 milhões, visando combater o trabalho infantil. Tá? Veja que a abertura lá é uma campanha, né, sobre o trabalho infantil. Aqui é uma entrevista jornalística sobre o trabalho infantil também. E tem como título essa entrevista: o crescimento econômico não pode ser justificativa para a escravidão. Portanto, queridos alunos, leiam essa entrevista completa lá no livro de vocês para poder resolver os exercícios de acordo com o assunto. E agora nós vamos ver aí, passo a passo dessa entrevista, quais os elementos necessários, né, que você precisa visualizar, que você precisa entender dentro desse gênero textual da língua portuguesa. Vamos lá, gente. Primeiro, interesse do leitor. O que diz aqui no interesse do leitor? Em uma entrevista, perguntas e respostas são formuladas considerando o público-alvo, seus interesses e necessidades. Então, precisa focar no público-alvo, essas perguntas, essa entrevista, né? Dependendo de quem for entrevistado, dependendo do assunto, você tem que observar seu público-alvo para poder utilizar a linguagem necessária, uma linguagem que possa ser entendida por esse público-alvo. E aí nós temos o tema e subtema, né? Lá na entrevista você vai encontrar, você vai observar dentro de uma entrevista o tema e subtema. O que é que diz? Vamos observar, vamos ler. Na entrevista lida, há um tema principal, identificado no texto de apresentação e no primeiro par de perguntas e respostas. Cada um dos demais pares aborda um subtema. Então, tem que ter o tema da entrevista e abaixo, logo abaixo, vem o subtema, né? Porque um é interligado ao outro, um completa o outro. O subtema vai completar o tema dessa entrevista, né? Então, vamos ver aqui como é essa estrutura de uma entrevista, né? Como é que é estruturada essa entrevista, como é que nós produzimos, como é que nós organizamos esta entrevista. Vamos lá, gente, vamos prestar atenção aqui. Argumentação. Argumentação. O entrevistado, nas respostas,
procura apresentar argumentos que fundamentem seu posicionamento. Então, aqui, o crescimento não pode ser justificativa para a escravidão. Por que será que o título ele está entre aspas, hein? Por que será? Vocês observando aqui, o que é que dá a entender? O que é que eu entendo? Porque esse título, inclusive, é uma das perguntas lá dos exercícios de vocês, porque esse título está entre aspas. Ele está entre aspas porque é uma citação do entrevistado, né? Então, foi colocada aqui as palavras desse entrevistado. Quando no meio lá da entrevista você vai encontrar, ele fala, o crescimento não pode ser justificativa para a escravidão. Então, foi uma parte da entrevista importantíssima, que chamou a atenção. E aí coloca-se como título, que é para chamar mais atenção ainda das pessoas, do público que vai ler essa entrevista. E aí nós temos um texto de apresentação. É necessário que tenha esse texto de apresentação. Vamos ver o que diz lá o livro. Na entrevista, tanto oral como escrita, antes de passar as perguntas e respostas, o entrevistador apresenta o entrevistado ao leitor esperado, ao leitor espectador. Então, vejam, ele, antes de começar as perguntas a esse entrevistador, né? Então, o que ele faz? Ele apresenta, né, a pessoa que vai ser entrevistada. Então, lá vem dizendo, né, se é um professor, se é um médico, né, o que ele é, o que ele faz, qual a área dele de trabalho, né, a idade, de que forma ele trabalha. Então, tem lá a apresentação, onde ele mora, né? São vários argumentos para que você entenda o desenrolar dessa entrevista. Temos aqui, né, um tópicozinho aqui, uma bolinha aqui abaixo, né, sobre ainda esse texto de apresentação. Entre o título e o início da entrevista, propriamente, há um texto curto. Então, entre esse título e o início da entrevista, tem lá um texto curto que é apresentando o entrevistado, né? A apresentação dele, a explicação lá sobre ele, o que eu falei ainda há pouco, né? E aí nós vamos para o próximo, texto principal. Vejam bem, o texto principal, a maior parte do texto é ocupado pelo diálogo entre os participantes. Um é o entrevistador, que faz as perguntas, e o outro é o entrevistado, que corresponde às perguntas. Então, esse texto principal, dentro dessa entrevista, o texto maior da entrevista vai ficar com o entrevistador e com o entrevistado. Lá que vai desenrolar toda essa entrevista, né? O entrevistador faz as perguntas e o entrevistado, ele responde essas perguntas. Então, o texto vai ser todo entre os dois, entrevistador e entrevistado, né? E aí nós temos também, dentro de uma entrevista, nós podemos ter os participantes. Presta bem atenção no que diz aqui. Em uma entrevista, além dos participantes efetivos, que são os entrevistador e entrevistado, há os participantes observadores, que é a plateia, leitores e ouvintes. Então, lá na entrevista, além de ter o entrevistado e o entrevistador, tem lá a plateia, né? Se você estiver assistindo essa entrevista, você vai ser a plateia. Por exemplo, se tiver uma entrevista lá na nossa escola, lá no IST, você vai assistir aquela entrevista, você vai ver o tema da entrevista, assistir, e você vai ser a plateia. No caso da entrevista aqui do livro que nós estamos fazendo a leitura, nós, né, somos os leitores dessa entrevista, né? Então, nós temos perguntas e respostas. Vamos
ver dentro dessa entrevista como são as perguntas e as respostas. As perguntas de uma entrevista costumam ser diretas e breves, marcada pela entonação interrogativa na oralidade ou por um ponto de interrogação na escrita. Então, gente, essas perguntas e essas respostas, elas precisam ser breves, elas precisam ser bem sucintas para que as pessoas entendam bem tanto as perguntas quanto a resposta. Então, marcado por uma entonação, o que é isso, marcado pela entonação? É a forma que você vai fazer essa pergunta. Oralmente, você tem que dar uma entonação bem grande, dar uma ênfase bem grande para mostrar que está fazendo uma pergunta, dar entonação a essa pergunta. Na escrita, ela vem marcada pelo ponto de interrogação. Não é assim que acontece? Não é assim que vocês estão acompanhando aí no livro essa entrevista? Então, vamos ver ainda um dos tópicos: entrevistado e entrevistador. Vamos ver o que tem sobre eles aqui, gente, nesse tópico. Vamos lá? O entrevistado é o autor principal da narrativa. Vejam bem, o entrevistado, ele é o principal da narrativa. É ele quem determina o ritmo, o estilo e o conteúdo. No entanto, o sucesso da entrevista depende muito do entrevistador. Então, o entrevistado, ele é o principal, porque ele que vai responder todas as perguntas. Ele vai esclarecer alguns assuntos feitos pelo entrevistador. Então, mas para que tenha um bom desempenho essa entrevista, é necessário que o entrevistador faça questionamentos, faça perguntas inteligentes, né? Perguntas que dê sequência dentro dessa entrevista. E que esse entrevistado, ele possa responder da melhor maneira possível, né? Para que seja um sucesso total, precisa que os dois, né, trabalhem de uma forma que dê para que as pessoas entendam da melhor forma possível essa entrevista, né? Que esclareça alguns pontos, que esclareça esse conteúdo. Aí, a linguagem adotada nas entrevistas. Então, gente, a linguagem tem que ser uma linguagem bastante clara, para que tenha um grande entendimento por parte das pessoas que estão lendo ou assistindo essa entrevista. Então, tem que ser essa linguagem clara, uma linguagem acessível aos leitores, ao público, né? Para que tenha um entendimento do assunto da melhor maneira possível. E aí nós temos o tratamento dispensado ao entrevistado pelo entrevistador. Costuma ser respeitoso, pois em geral não há intimidade entre eles. Em alguns momentos, né, acontece isso. Então, se o entrevistador, ele for assim amigo, ele conhecer bem o entrevistado, então ele utiliza, né, um pronome de tratamento, ele utiliza um pronome assim mais próximo. Mas se ele, por exemplo, não conhecer, por exemplo, vocês forem fazer uma entrevista, se for com alguém que vocês nem conheçam, e dependendo da pessoa também, né? Você tem que utilizar o pronome de tratamento adequado, né? Você pode utilizar você, né? Dar um grau de intimidade mais próxima. O senhor, a senhora, vossa excelência, depende de quem você vai entrevistar. Então, aí você vai utilizar a linguagem correta, o tratamento correto para essa pessoa, para esse entrevistado, né? Para que ele se sinta bem, para que ele consiga responder bem essas perguntas, esses questionamentos feitos por você. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido o assunto, né? Melhor ainda, porque nós reforçamos muito mais o assunto. E façam a leitura dessa entrevista 1, 2 vezes. Observe todos os pontos explicados aqui na nossa aula de hoje,
né, para que consigam fazer um excelente exercício. Então, bom dia e até a próxima aula.